Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Show! Estou fazendo esse vídeo aqui com mais uma intenção de, vamos dizer, de amenizar algumas dúvidas que podem surgir durante essas atividades, durante esse período. Nós estamos falando sobre o período regencial. O período regencial, ele vai acontecer quando? Quando vai ocorrer a abdicação de Dom Pedro I e ele vai deixar no lugar dele o filho de apenas 5 anos, que era realmente o herdeiro legítimo. Porém, ele não tinha condições, claro, uma criança, de assumir um cargo de grau de importância que exigia dele, nem podia pela Constituição. Enfim, então, o que você vai ter durante esse período? Líderes regentes sendo estabelecidos até que acontecesse essa maioridade de Dom Pedro II. E aí, o que você vai ter durante esse período aí, gente? Algumas regências. Tá? Você vai ter primeiro a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. Então, de imediato foi estabelecido que uma regência trina provisória. 3 líderes no poder, tá? De maneira provisória, para que se organizasse o Brasil, para que não ficasse à mercê. E aí, nessa regência trina, como já falei que é de um caráter provisório, você vai ter Francisco de Lima, Nicolau Pereira, você vai ter José Joaquim Carneiro Campos, como esses líderes vão ficar durante esse período aí no poder. O que é importante só entender sobre esse período? Que ao assumirem um cargo, eles vão restituir ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, eles vão abrir a Assembleia Legislativa para organizar algumas leis e dentro dessas leis, você vai ter também a questão da anistia de criminosos políticos que foram presos na época de Dom Pedro I. Ok? Então, esse período foi importante por essas características. Depois você vai ter regência trina permanente, que por mais que ela tenha esse nome permanente, ela vai ter uma vida curta, porque é nesse período que você vai ter um turbilhão de movimentos dentro do território brasileiro que vão começar a eclodir para provocar a independência de algumas províncias. E aí, esse período vai ser marcado pela presença de Francisco de Lima, José Baurílio Muniz, vai ter José da Costa de Carvalho, que vão estar no poder do Brasil. O que eles vão criar durante essa regência trina permanente? Vão criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai ser criada, né, para impedir essas revoltas e controlar essas manifestações que estavam acontecendo ao redor do país. E aí você vai ter o que, por exemplo, alguns líderes não, mas proprietários de terra com muito poder aquisitivo, enfim, recebendo autonomia até para criar essas guardas municipais para impedir que esses movimentos separatistas acontecessem no país. E é importante frisar isso na cabeça. Então vai ser criada a Guarda Nacional. Além disso, você vai ter a reforma do poder moderador, que vai dar agora mais possibilidade dos senadores e deputados começarem a interferir no poder executivo. Além disso, durante esse período, por causa dessas revoltas, por causa desse turbilhão de pensamentos políticos que existiam no Brasil, você vai ter esse choque de interesse entre todos os viés de pensamentos políticos que existiam no nosso território. E aí você vai ter entre os governos, né, e as províncias, uma alteração na sua relação, com o Ato Adicional de 1834. Ok? O que vai trazer de alteração? Você vai trazer algumas alterações na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil. O que você vai ter aí? O fim do poder moderador, até a regência acontecer. Você também vai ter o fim do Conselho de Estado. Você vai ter assembleias legislativas nas províncias. As províncias vão poder ter leis que fossem de interesse delas. Você vai ter também a substituição dessa regência trina para uma regência una. Então, eles vão estabelecer o fim dessa questão de ter uma regência trina e vão estabelecer essa regência una. Terá uma eleição durante esse período e quem vai ser escolhido vai ser o padre Feijó. Okay? Ele vai ganhar as eleições e vai ficar durante um período aí que vai iniciar a regência una Feijó. Esse período que o padre Feijó ele vai estar no poder vai ser um período também extremamente conturbado, né? Período regencial de muitos conflitos. E aí, por causa do humor explosivo dele, até um pouco impositivo em algumas coisas, vai ter muitos conflitos até ele abdicar do trono. Tá? É importante também frisar que é nesse período que você vai ter várias revoltas,
cabanagem, revolta dos malês, a farroupilha, todos esses movimentos separatistas durante a regência dele. Então, toda essa pressão que ele vai sofrer, além desse caráter meio conservador e duro dele, vai acontecer com que ele abdique do seu cargo e aí terá outra eleição no Brasil. Tendo outra eleição, quem vai assumir o seu cargo vai ser Araújo Lima. E aí nós vamos dar início à regência una de Araújo e Lima. Ok? Araújo Lima. Bom, pessoal, e aí é basicamente a gente entender essas concepções aí, tá? Araújo Lima, ele vai ficar no poder durante o período, mas ele era muito conservador. E o Brasil era dividido desses dois pensamentos. Enfim, né, os mais fortes, que eram os conservadores, e aqueles que eram liberais. Como os liberais vão ganhando mais força, vocês vão ver que Araújo Lima ele vai ser retirado do poder, e aí vai ser estabelecido o golpe da maioridade, que vocês verão na próxima aula, tá? Mas eu também coloquei nesse slide, por exemplo, a questão bem especificado aí, com bastante texto, para vocês terem bastante informação, quem tiver interesse, sobre a cabanagem que aconteceu no Pará, que foi uma revolta de caráter popular, enfim, que a população mestiça, a população indígena, alguns escravos livres, viviam numa miséria, viviam em cabanas, por isso até esse nome de cabanagem, né, que eram chamados de cabanos, esses homens que viviam nessas cabanas, que viviam em situações muito, muito ruins. Então, você vai ver que essas revoltas vão acontecer desde a elite até os populares insatisfeitos com o governo que estava no poder. Porque, gente, é importante frisar, mesmo tendo essa alteração com Dom Pedro I, fazendo a proclamação da independência do Brasil, e após até mesmo a sua abdicação, aqueles que estavam no poder quiseram que o Brasil permanecesse da mesma forma. Mas é também durante a regência que vai se agravar alguns fatores sociais, como a questão da economia. E isso vai piorar a vida da população. Isso vai fazer com que o Brasil se torne mais dependente da Inglaterra, né, países do exterior, do que da sua própria economia. E isso vai gerar realmente um problema muito grande durante esse período. Então você vai ter a cabanagem, aí eu tenho uma fotinho para vocês verificarem. Você vai ter a sabinada, que também vai ser uma revolta na Bahia, que vai ter um caráter da classe média, que depois vai atingir os populares, enfim. Você vai ter também aí, durante esse período, eu coloquei a farroupilha, que vai ser a maior revolta separatista desse período, tá? Ela vai começar na período regencial, vai acabar no segundo reinado, isso lá no Rio Grande do Sul, por causa do aumento de impostos, enfim. Você vai ter também a revolta dos malês, que é uma revolta muito específica de escravos e homens livres africanos muçulmanos, que vão querer ter uma liberdade religiosa que não se podia ter dentro da colônia. E aí vão querer proclamar uma independência numa determinada parte da Bahia. E aí, claro, vai ser derrotados. Vai durar pouquíssimo tempo. No mesmo ano serão derrotados. Também você vai ter a balaiada, que vai acontecer lá no Maranhão. Enfim, essa divisão de poderes. Todos esses movimentos são movimentos separatistas, ok? Que vão ser movimentos que vão querer separar essas províncias do Brasil. Então é importante a gente frisar isso na nossa cabeça, tá? O principal objetivo deles era esse, a insatisfação com o governo, tá? É importante também falar, que isso também pode cair na prova de vocês, que a política naquela época era dividida em 3 pensamentos. Você vai ter os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais moderados, em geral, eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador. Eles defendiam aquela concepção de uma monarquia constitucional. E aí você também vai ter os liberais exaltados, que eram mais abertos à ideia do federalismo, eram mais adeptos à autonomia das províncias brasileiras. E aí você vai ter já esse grupo aí já influenciando nessa política. Você também vai ter os restauradores, que são aqueles que vão querer que Dom Pedro I voltasse para o Brasil para restaurar o seu trono. E aí você vai ter toda essa divisão aí de pensamentos na política brasileira. Enfim, a última regência com Araújo Lima, regência 1 Araújo Lima, ela vai acabar por causa, nós teremos aí o golpe da maioridade, mas isso nós vamos falar melhor na próxima aula. Tá bom, pessoal? Bons estudos, espero ter ajudado vocês. Um beijão!